Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 1. Título do capítulo: Capítulo _3 _ você _ parece _ inspirador _ quando _ está _ diante _ dos _ portões _ de _ Hades. Metade de um mês se passou desde que Lena assumiu como Andler do Esquadrão Sepeliad. Nesse dia, não houve baixas na batalha durante o dia, e Lena, se sentindo aliviada, ativou seu para-raid para contatar os processadores, como de costume. Era depois da janta, e ela estava em seu quarto. Nessa metade de mês, o Sepeliad batalhou mais que os outros esquadrões, mas não houve nenhuma morte. Parecia que eles realmente eram a elite dos veteranos. Estou ligando agora para dizer que vocês fizeram um bom trabalho hoje. Ela conseguia ouvir alguns baralhos caóticos, provavelmente um pouco distante, pela resposta dos processadores. Era como se os sons de outras batalhas noturnas ressoassem no hangar. Bom trabalho também, Andler 1. Como sempre, o primeiro a responder foi o Undertaker. Sua voz era calma e serena, nem parecia que seu apelido era Death God. Alguns outros também se conectaram pelo para-raid para dar suas parabenizações. Tinha o vice-comandante Verevol, que era ruim com palavras, mas era como um irmão mais velho confiável para o esquadrão. A educada, porém rude Kirschblut sobrescrito uma que era a primeira a responder tudo, inclusive em conversas idiotas. O corpulento moldador da atmosfera e humor do esquadrão, Black Dog. A Snow Witch que tinha uma personalidade e voz igualmente gentis. E o Login Fox que cuspia palavras cheias de malícia com uma voz suave quase igual à de uma garota. A primeira impressão que Lena teve do Undertaker era que ele não falava muito, um homem de poucas palavras, falava raramente a menos quando se falava de negócios, mas todos se reuniam ao seu lado sempre que ele sincronizava com ela, e até mesmo alguns sem usar o para-raid seguiam ele, então ele parecia ser alguém adorado por lá. Primeiro tópico, Undertaker, sobre o reabastecimento que você requisitou há alguns dias. Raiden ouviu Andler discutindo sobre a missão com o Shin enquanto ele simplesmente encarava as palavras cruzadas de uma revista que ele pegou, usando-a para passar o tempo. O quarto de Shin era uma caserna em ruínas, e vários membros estavam descansando no quarto. Seu estava desenhando, Aruto, Kaie e Krena estavam alegremente jogando cartas, Angel estava fazendo um bordado difícil, e Dai estava consertando um rádio quebrado. Os outros estavam na cantina ou em outros quartos e salas, e de longe, ele conseguia ouvir risadas. Shin, como um líder de esquadrão, tinha várias tarefas administrativas, como escrever relatórios e coisas do tipo. Ele também tinha o maior quarto do quartel, parecia um escritório. Raiden frequentemente entrava no quarto para discutir várias coisas sobre o esquadrão, e os outros vinham para passar o tempo. Assim, esse lugar se tornou um lugar para todos descansarem e interagirem. Para Shin, o dono do quarto, ele simplesmente precisava de um lugar para ler, e ele não se importava se o gato perto dele balançasse a cauda ou que pessoas fizessem uma emocionante final de um campeonato de xadrez ou se usassem lugar para dançar, cujo Yudaya realmente faziam isso. Nesse momento, ele estava conversando com Andler, em seu quarto, deitado na sua cama de aço como de costume, deitado em seu travesseiro, que era uma almofada, enquanto lia um velho romance que ele pegou de uma biblioteca aleatória. O gato preto com patas brancas estava deitado em seu peito, isso era algo que virou bem comum. Parecia muito pacífico. Ele tomou um gole de café da caneca. Era um tradicional substituto de café, ersatz café, muito consumido pelo esquadrão, era uma receita passada há muito tempo. Os ingredientes eram os dentes de leão do campo, tinham um gosto muito melhor do que o líquido feito de pó preto estranho sintetizado. O que essa bruxa velha diria se provasse esse café? Extremamente rígida e inflexível, cautelosa e simples, aquela bruxa velha nunca entenderia o sabor do café. Mesmo nas 85 áreas legisladas, as bebidas sintetizadas eram as mesmas que as dos campos de concentração. Ela ainda teria pena de pessoas como nós? O gato ronronou estridentemente, sobrepondo a linda voz da Andler. Miau! Lena foi pega de surpresa quando ouviu o gato no meio da conversa. Um gato. Sim, o esquadrão adotou ele. Black Dog respondeu. Só um adendo, fui eu que o peguei.
Quando fui designado para esse esquadrão, eu vi esse gatinho debruçado na porta de uma coisa que tinha sido explodida por um tiro de canhão. Seus pais e irmãos estavam todos mortos, ele foi o único que sobrou. E por alguma razão, ele gosta de ficar perto do Undertaker. Ninguém brinca com ele, nem fazem carinho. Olhe para ele, não é grudento, é só um animal de estimação leal. Bom, ele não se move enquanto um Undertaker está lendo. Parece que ele nunca vai se apegar a você, Black Dog. Ei, isso não é verdade. Não faz sentido o que você falou. Pare de mentir, fale corretamente agora. Dou. Lena riu enquanto os processadores brigavam entre si. Parece que eles não eram diferentes de outros garotos e garotas da sua idade. Ela até se perguntou por que não estava junto com eles. Qual é o nome do gato? Ela perguntou com um sorriso, e os membros responderam juntos. Blackie. White. Tchufur. Kido. Kitty. Lemar. Sério, não nomeie um gato usando autores de romances que você está lendo como base. Isso é muito casual. Enfim, o que você está lendo, cara? Parece chato. Logan Fox foi o único que respondeu em vez de citar um nome. De qualquer forma, Lena estava confusa. Tem muitos gatos aí, né? Você não nos ouviu? Tem só um. Ela ainda estava perdida. Black Dog, não aguentando a vergonha alheia, decidiu ajudar. É um gato preto, com patas brancas, então alguns chamam de Blackie, ou White e alguns chamam de Tchufur. Não tem um nome fixo, todo mundo chama ele do jeito que quer. Mas recentemente, sempre que o chamamos ele vem. Entendi. Mas, por que criar um gato? Bem. Black Dog gaguejou, e estava quase respondendo. De repente, ele desconectou do para-raio. Krena levantou rapidamente e saiu do quarto, derrubando a cadeira, e o Daya que estava perto dela, correu. O som da cadeira caindo ecoou pelo quarto. Aconteceu alguma coisa? Daya se desconectou, e Krena para começar nem estava conectada. Shin inventou uma história. Ah, tem um rato no quarto. Um rato. Você não é boa com isso. A pequena provocação de seu aparentemente nunca chegou aos ouvidos da Andler. Um rato apareceu, a voz da Andler tremia, parecia que ela realmente estava com medo. Shin respondeu despreocupadamente enquanto estreitava os olhos olhando para a porta que Krena bateu quando saiu do quarto. Daya foi até o final do corredor, e encontrou Krena suspirando fortemente, liberando todo o estresse que estava em seu corpo. Porque todo mundo, e ela? Apenas ouvir a voz dela fez com que Krena ficasse com repulsa, ansiosa e nervosa. Até pouco tempo atrás, ela passava noites felizes com todos, era um raro momento divertido para ela. Krena. Porque todo mundo, e aquela mulher? Só por enquanto. Não vai demorar muito até que a princesa pare de nos incomodar. Daya deu de ombros, seus olhos mostravam honestidade junto com sua habitual atitude frívola. Não importa o Andler, antigamente, nenhum deles conseguiu lidar com aquele Death God. Aquela garota ainda não sabia a verdadeira origem do apelido de Shin. Aqueles inimigos ainda não tinham aparecido, mas logo a sorte dela acabaria. A calamidade mutante, a Black Shape sobrescrito 2 no meio das White Shape sobrescrito 3 da Legion. Essas Black Shapes eram chamadas assim pois não eram numerosas, mas agora, seus números ultrapassavam muitos das White Shapes. E ainda tinha os Shepherd's, os mais perigosos. Krena rangeu os dentes. Ela sabia disso. Por que o Shin ainda não acabou com ela? Ela falava como se tivesse reprimido essas emoções em seu coração, suas palavras eram venenosas. Para que se preocupar com aquela porca branca? A nossa sincronização já está no mínimo. Isso é o procedimento normal. Shin não a destruiu só porque não quer ainda. A sincronização do para-raid foi ajustada para o mínimo, para que as mensagens e a consciência conseguissem ser transmitidas com precisão no fronte de batalha barulhento, de modo que apenas podia-se ouvir a pessoa que estava falando naquele momento.
Daya perguntou calmamente, de uma forma que não era repreensiva, mas sim persuasiva. Além disso, você não pode dizer isso para o Shin? Eu odeio ela, então, por favor, use os seus métodos e acabe com ela. Você consegue dizer isso? Krena mordeu os lábios, permanecendo em silêncio. O que o Daya disse era verdade. Shin e os outros membros do esquadrão eram seus companheiros, sua família. Ela não poderia dizer coisas tão duras para sua própria família. Isso deveria ser normal para o Shin. Mas... Desculpe, mas eu ainda não consigo perdoá-los. Eles mataram o papai, a mamãe, trataram eles como lixo e atiraram neles como se fossem simples alvos de treino. Na noite em que ela foi mandada para o campo de concentração, os soldados Alba estavam rindo alto enquanto atiravam em seus pais, tudo isso só para ver onde as balas iam acertar, e o quanto eles aguentavam até morrerem. Sua irmã, 7 anos mais velha que ela, foi mandada para o fronte de batalha imediatamente depois de serem presas. Naquela época sua irmã tinha 14 anos. Agora Krena tinha 15 anos. Mas naquela noite, alguém foi atrás daqueles canalhas, ignorando o sangue em seu corpo, ele tentou ao máximo reviver os pais mortos de Krena, mas não conseguiu salvá-los. Pedindo desculpas para os corpos inertes e sem vida, era um Alba, um soldado Serena. Os porcos brancos são todos pedaços de lixo, eu nunca vou perdoá-los. Pouco tempo depois, os dois voltaram para o quarto, e o assunto há muito tempo já tinha saído do rato e tinha se tornado contos sobre seus cotidianos no campo de batalha. Daya só deu de ombros quando viu Raiden olhando para ele e continuou a prestar atenção no rádio. Krena pegou o gatinho que estava agachado na cama do lado do Shin e começou a brincar com ele. Mas, ela não estava em seu melhor humor para brincar. Então Shin se afastou, indicando para Krena se sentar. Ela pegou o gatinho, e com um olhar indiferente se sentou do outro lado da cama, ficando a certa distância dele. Sério? Tem mesmo tantas estrelas assim, Kirschblut? Sim, muitas mesmo. Eu acho que já faz uns 2 anos, eu estava olhando para as estrelas e de repente elas começaram a cair dos céus. A maioria das estrelas estava flutuando em trilhas de luz. Era realmente uma linda visão. Kaie, a Kirschblut, continuou distribuindo as cartas, ignorando que Krena tinha mudado de lugar. Raiden também tinha visto aquela chuva de meteoros. Mas, naquela hora, ele estava no meio do campo de batalha, onde seus amigos e seus inimigos tinham acabado de ser obliterados, junto com Shin próximo a ele. Os Juggernatus que eles pilotavam estavam sem energia, e Fido estava correndo apressadamente pelo campo de batalha juntando pacotes de energia. Eles não podiam sorrir, muito menos se maravilhar com aquela visão naquela hora. Não tinha luzes no campo de batalha, então a noite não tinha nada além da escuridão. Parecia uma escuridão infinita. No chão, eles não conseguiam ver nem um palmo à frente, e no céu, chamas brancas continuavam a apagar. O cenário silencioso era majestosamente lindo, tão radiante, como se o mundo estivesse se partindo em pedaços, declarando assim o fim dos tempos. Eu acho que vale a pena ver esse cenário antes de morrer. Raiden se arrepende de ter dito isso naquela época. Aquele bastardo soltou uma risada. Eu provavelmente nunca mais vou ver isso novamente na minha vida. Cometas podem ser vistos a cada ano, mas uma chuva de meteoros é só uma vez a cada década, e dizem que não se consegue ver uma tão grande como aquela em, pelo menos, 100 anos. Ah, eu ouvi isso do Cujo. Sirius. Ponto. Isso é uma pena, eu queria ver também. Você não consegue ver de dentro da muralha? As ruas aqui têm muitas luzes. Não dá para ver estrelas. Ah! Kaie riu. Isso era muito nostálgica para ela. Agora que você mencionou, a noite aqui é bem escura. Não tem muitas pessoas por aqui, e está longe da cidade, e tem poucas luzes, por isso dá para ver muitas estrelas no céu noturno. O céu é tão cheio de estrelas. Esse é um dos benefícios daqui. Ao ouvir a resposta de Kaie, a Andler ficou em silêncio. Ela provavelmente ouviu uma resposta inesperada. Talvez ela achasse que nada de bom saía das bocas dos processadores, que viviam um inferno na Terra. Uma voz estranha perguntou. Essa voz estava cheia de convicção, pronta para ser refutada e criticada.
Kirschblut, você nos odeia. Caê ficou em silêncio por alguns instantes. Bom, a grande discriminação que vocês fazem é dura para nós, é claro. Não é fácil estar em um campo de concentração, e todo dia temos que sair para lutar, é assustador. As pessoas que impuseram esse estilo de vida e esse trabalho para nós, pensando que nós, 86ers, somos meros animais e não humanos, não são bem vistas, para não dizer algo pior. A Andler estava prestes a dizer alguma coisa, provavelmente iria se desculpar ou se culpar por isso, mas Caia continuou. Obviamente, ela não tinha intenção de deixar a Andler falar. Mas eu sei que nem todos os Albas são ruins, assim como nem todos os 86ers são bons. HM. Caia de repente mordeu os lábios amargamente. Eu sou do extremo Oriente Negro, Orienta. No passado no campo de concentração e no meu antigo esquadrão, eu vi algumas coisas. Não só ela, mas Angel também, e embora ele não tenha mencionado isso, Shin provavelmente sofreu a mesma coisa. Aqueles que tinham sangue mestiço dos oprimidos, os 86ers, e dos opressores, os Albas, ou nobres do Império, tinham seus status usados como pretexto para serem maltratados. Todos eles eram alvos de frustração e infelicidade. As raças raras da República, originais do leste e do sul, também foram discriminadas sem nenhum motivo. Nem todos os 86ers eram vítimas inocentes. Para a minoria e para os fracos, o mundo era frio e indiferente a eles. De qualquer forma, havia pessoas boas entre os Albas. Eu nunca conheci um pessoalmente, mas algumas pessoas que conheço falaram isso. Então eu não irei te odiar só porque você é uma Alba. Entendo, então acho que tenho que agradecer a todos eles. Caê se inclinou um pouco para a frente. Elas só estavam sincronizadas, mas pareciam estar conversando cara a cara. Eu tenho uma pergunta. Por que se importa conosco? Uma imagem abrasadora apareceu de repente na mente do Shin. Ele levantou os olhos. Ele nunca tinha visto tal tortura flamejante, parecia ser as memórias da Andler. Eu me lembro de ser salva por pessoas. Essas pessoas eram processadores, assim como você. Lena se lembrou. Nascemos nesse país, fomos criados nesse país, somos cidadãos da República. Ninguém admite isso agora, mas é por isso que temos que provar. Temos que lutar para proteger nosso país, esse é o nosso dever como cidadãos, isso é uma honra. É por isso que vamos lutar. Eu quero responder às palavras da pessoa que me salvou. Ele disse que estava lutando para provar sua identidade como cidadão da República. Eu sinto que precisamos aceitar isso. Eu sinto que é uma traição ao país você lutar, se sacrificar e não ser reconhecido, nem ao mesmo tentar entender sua motivação, isso é imperdoável, é o que eu penso. Ao ouvir esse discurso ingênuo, Raiden estreitou os olhos. Caia inclinou a cabeça quando ouviu isso e ficou pensativa por alguns segundos, e falou. Andler 1, você é mesmo uma virgem. PFFFFFFFF? Ouviu-se o som de chá sendo cuspido pelos lábios da Andler. Ela não era a única, outros membros tiveram a mesma reação. Krena e Aruto, que eram os únicos que não estavam sincronizados, inclinaram a cabeça confusos, e depois de ouvirem a explicação da Angel, começaram a rir também. A Andler continuava a tossir. Caia no começo ficou perplexa com a reação de todos, antes de seu rosto ficar pálido. Ah! Foi mal, eu não falei direito. Eu queria dizer que você parecia tipo uma virgem. Normalmente, esses erros não aconteciam. Mesmo assim, o significado era bem parecido. Dai e Aruto estavam segurando suas barrigas, batendo na parede, cala a boca. E Kino, que estava no quarto ao lado, rosnou em resposta. Até mesmo Shin mostrou uma reação, o que era raro, seus ombros tremiam um pouco. Caia entrou em pânico. Quero dizer, você é o tipo de garota que pensa que o mundo é um mar de rosas, ou que existe um ideal perfeito e inocente. De qualquer forma, o que estou tentando dizer é que... Claramente Andler tinha congelado, sua cara estava vermelha igual a um tomate. Você não é uma pessoa ruim. Então, vou lhe dar um conselho. Caia finalmente conseguiu se acalmar, e como ela disse,
Você não é adequada para essa posição. E você não devia se importar com a gente. Nós não estamos lutando por razões nobres iguais às que você falou, então não precisa se preocupar com a gente, é melhor trocar de cargo antes que se arrependa. Você não é uma pessoa ruim, foi isso que Kae falou. Ela não falou, você é uma boa pessoa. Naquela hora, Lena ainda não sabia a diferença nessas palavras. Andler 1 para todas as tropas. Forças inimigas detectadas no radar. Naquela hora, todos da unidade CPLAD estavam à disposição para o combate. Lena estava na sala de controle, observando a tela enquanto falava. O esquadrão inimigo é composto por Grauvol e Love. E tem alguns canhões antitanque juntos. Já sabemos disso, Andler 1. Estamos prontos para interceptar no ponto 478. Ah, entendido. Undertaker. Ela estava prestes a falar as posições dos inimigos e a estratégia para a batalha, mas foi simplesmente cortada, e ela não podia fazer nada. O esquadrão CPLAD era um grupo de veteranos, eles não precisavam da liderança da Lena, e atualmente, o principal trabalho dela era fornecer todo tipo de assistência para ajudá-los. Isso incluía coisas como analisar o inimigo, aumentar a prioridade de reabastecimento, verificar todos os dias as novas informações e procurar por coisas úteis no campo de batalha e outras coisas desse tipo. Nos últimos dias, ela pedia incansavelmente permissão para usar os canhões de interceptação que ficavam na parte de trás da zona de batalha. Eles tinham alcance suficiente para suprimir o ataque dos Scorpions, o que faria com que as batalhas ficassem bem mais fáceis. No entanto, o canhão de interceptação era de uso único, tinha que ser realinhado a cada disparo. E a equipe de transporte não queria gastar seu tempo nem esforços com meros 86ers. Então, ela nunca conseguirá a permissão. Quando ela reclamou sobre isso nas suas conversas diárias com o esquadrão, essas coisas estão todas enferrujadas já, não é? Essa ideia dela foi rejeitada pelo Login Fox. Undertaker. Gunslinger aqui, estou em posição. Login Fox para Undertaker. Time 3 em posição. As equipes rapidamente chegaram aos seus locais designados. Como eles conseguiram prever os movimentos da Legion, eles estavam em posições muito boas para uma emboscada. Parece que eles sabiam onde a Legion estava indo e onde atacariam. Os processadores do CPLAs deviam conseguir ver algo, ou tinham simplesmente determinado independentemente suas posições. Vamos perguntar para eles quando a batalha acabar, Lena pensou. Se os métodos deles puderem ouvir suas palavras foi o seu. Ele era o mais próximo do líder quando eles fugiram, e naquele momento, o líder entrou em contato com ele através do comunicador, pedindo para ouvi-lo, mesmo que não prestasse atenção nas suas palavras. Eu sei que vocês me odeiam. É normal, não direi nada sobre isso. É claro que vocês me odeiam. Eu não vim aqui para ajudá-los, muito menos salvá-los. Eu apenas sentia que se eu deixasse vocês lutarem, eu nunca conseguiria me perdoar. Eu tinha medo que isso acontecesse. Eu vim para esse campo de batalha pelo meu próprio bem, e claro, não serei perdoado. Nunca me perdoe. De repente, o som do comunicador ficou cheio de estática, e então silêncio. Seu finalmente entendeu que o líder sabia que esse dia chegaria, e nunca, nenhuma vez, sincronizou com eles no para-raid. Ele já tinha decidido que quando voltasse ao campo de batalha, ele morreria em batalha e nunca mais voltaria. Seu lamentou, ele lamentou por nunca mais poder falar nada para o líder. Mesmo nesse momento, ele se arrependeu. Olha, eu não quero você faça a mesma coisa que o líder. Eu só quero dizer que enquanto você estiver atrás dessa muralha, você nunca será igual a nós, e nós nunca seremos seus companheiros. Isso é tudo. Depois de falar o que queria dizer, ele se alongou preguiçosamente. Claramente todos os outros conheciam o passado dele, era autoexplicativo, era algo que ele já tinha pensado várias vezes. Nesse momento, ele não se sentia mal em falar isso. Isso é tudo que eu tenho a dizer, eu me chamo Seu Lissa. Apenas me chame de Seu, ou Lissa, ou porco de merda fofinho, ou de qualquer jeito que você queira. Isso não é algo trivial. Peço desculpas por tudo que fiz até ontem, sério.
Isso já foi o suficiente. Meu Deus, como você é irritante. Então quando a Kaê falou sobre um Alba bom, ela estava falando dele. Não apenas desse líder. Isso vale para todos os outros que voltaram a lutar, assim como ele. Todos os outros também estavam lutando contra esse mundo trágico, criado por aqueles da mesma raça que ela. Raiden então se apresentou. Eu sou o vice-comandante Raiden. Primeiro, eu quero me desculpar. Nós estávamos pensando que você apenas estava se fazendo de boazinha, de santa, já que continuava nos contatando todas as noites, e nós ficávamos rindo de você, uma porca que era apenas pretensiosa. Todos nós temos que nos desculpar por isso. Foi nossa culpa. E também. Os olhos negros e metálicos se estreitaram friamente. Como Seu disse, não pensamos em você como igual ou como uma companheira. Você é uma idiota que pisa em cima de nós e ficava falando palavras bonitas em cima de um pedestal. Isso nunca mudará, e não mudaremos nossa opinião. Se você quiser continuar matando tempo com alguns de nós, não nos importaremos em pensar nisso como tempo livre, mas eu pessoalmente não recomendo você fazer isso. Você não é nem um pouco adequada para ser uma Andler, é melhor sair desse cargo o mais rápido possível. Lena soltou uma risadinha. Se vocês não se importam comigo irritando vocês com conversas, permitam-me pegar um pouco do tempo livre de vocês. Raiden deu um sorriso irônico. Seu feroz rosto, que se parecia com o de um lobo, estava cheio com uma rara expressão humana. Você é mesmo uma idiota sem esperança. Ah é, envie o mapa. Você se esqueceu disso, pois ficou chorando a noite toda, não é? Dessa vez, Lena sorriu novamente. Vou mandar imediatamente. Enquanto ele conversava despreocupadamente, Shin lembrou as palavras que Lena disse. Chorei Nozen. Um nome que ele não ouvia há algum tempo. Ele nunca pensou que ouviria esse nome novamente. Ele quase esqueceu esse nome. Shin nunca chamou essa pessoa pelo nome, mesmo no fim. Inconscientemente, a mão direita alcançou o lenço enrolado em seu pescoço. Irmão. 1. Flor de cerejeira em alemão. 2. Ovelha negra. 3. Ovelha branca. 4. É uma criatura lendária e imortal da mitologia irlandesa. Ele não tem cabeça e geralmente está sempre com seu cavalo negro, também sem cabeça, carregando sua própria cabeça nos braços. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.